Eu pedi um daqueles kits caseiros de teste de DNA. Tem um monte deles na internet. Você deve saber como funciona. Esses testes supostamente podem lhe contar tudo sobre seu passado, de onde você veio, qual sua descendência e etc. Podem até ajudá-lo a se conectar com parentes há muito tempo perdidos. Esse tipo de coisa. O teste específico que usei tinha uma opção de disponibilizar o teste para as autoridades. Dessa forma, se houvesse alguma correspondência parcial do meu DNA com a cena de um crime ou com uma vítima, eu poderia ajudar as autoridades a identificar o autor do crime. Talvez eu não devesse ter optado por participar disso. O problema é que li muito sobre isso nas notícias. Se você é um verdadeiro fã de documentários de crimes, sabe que esses kits às vezes podem levar a polícia a capturar assassinos em série de décadas que há muito tempo escapam da cadeia. Meu pensamento era que se um dos membros da minha família fosse realmente um monstro, bem, eu ia querer que eles estivessem atrás das grades, independentemente de quem fosse. Então, optei por participar. Mas, óbvio, nunca considerei a possibilidade de acontecer qualquer coisa do tipo. Mas aconteceu. Fui contatado pelo departamento de polícia local e notificado de que meu DNA correspondia parcialmente ao de uma mulher morta que tinha sido brutalmente assassinada. Por causa disso, eles gostariam de minha ajuda para identificá-la. A polícia me explicou que os nossos perfis de DNA indicavam que podíamos ser parentes e que queriam saber se eu conhecia algum familiar que tivesse desaparecido ou de quem não tivesse tido notícias nos últimos 5 anos. Aí você se pergunta, por que 5 anos? Sim, porque determinaram que o corpo morreu há cerca de 5 anos, com base no estado em que foi encontrado. Eles têm motivos para acreditar que se trata de um homicídio, embora não tenham conseguido me dizer a causa da morte. Aparentemente, devido ao estado dos restos mortais, era impossível de dizer. Bem, eu não conhecia nenhum membro da família desaparecido, mas também não conheço muito bem minha família. Resolvi envolver minha mãe, que faz genealogia. Ela trabalhou com a polícia, examinou nossa árvore genealógica, mas no final não conseguimos encontrar ninguém. No fim das contas, alguém com quem não tínhamos contato ou sequer sabíamos que era da família, estava morto. Nesse ponto, decidimos conversar com o resto da minha família para ver se mais alguém sabia de alguma coisa. A maioria dos membros da nossa família achou isso muito legal e queria ver o mistério resolvido, embora alguns estivessem com raiva de mim por ter dado meu DNA às autoridades. A polícia nos mostrou um esboço de como eles achavam que a mulher seria, e minha mãe e eu concordamos que essa pessoa tinha alguma semelhança com minha tia Lúcia, especialmente na testa grande e nas maçãs do rosto salientes. A polícia decidiu pedir à tia Lúcia e aos seus 2 filhos, Ethan e Bia, que enviassem amostras de DNA também. Eles, felizmente, concordaram. Demorou cerca de 2 semanas para recebermos uma resposta da polícia depois que as amostras foram enviadas. Elas provavelmente não estavam no topo da lista de prioridades do laboratório criminal, mas quando os resultados vieram, pediram especificamente a Bia e a tia Lúcia que fossem à delegacia. Bia me pediu para ir com ela. Nós éramos muito próximos quando criança.
basicamente melhores amigos. Perdemos contato ao longo dos anos, mas ainda a considero uma amiga íntima. Concordei em ir, embora não soubesse por que ela me queria lá. Quando a polícia nos contou o que encontrou, dizer que fiquei chocado é um eufemismo. O DNA da mulher morta era uma correspondência exata com o DNA de Bia. Claro, meu pensamento inicial foi que devia ter havido algum erro. Perguntei qual é a probabilidade de o DNA corresponder ao de Bia sem realmente vir dela. 1 em 5,4 bilhões, disse a polícia. Afirmaram que isso era extremamente desconcertante e que não tinham explicação para o caso. Perguntei à tia Lúcia se Bia tinha uma gêmea idêntica que ninguém conhecia, talvez, mas ela balançou a cabeça com um não. A polícia nos disse que gêmeos idênticos não têm DNA perfeitamente idênticos, então isso não poderia explicar a correspondência. Fiquei perturbado. Com certeza, você pode imaginar o porquê. Bia e tia Lúcia, porém, não estavam. Elas riram mesmo, quando a polícia lhes apresentou as provas. Ambas sorriam e riam o resto do tempo, o que claramente deixou a polícia desconfortável. Elas disseram à polícia que esperavam que a moça morta pudesse ser identificada algum dia, mas que tinham certeza de que não poderiam ajudar mais. Logo depois disso, deixaram a delegacia. Eu a segui, atordoado, confuso tanto com o que a polícia havia nos contado, quanto com o comportamento de Bia e tia Lúcia. No caminho para casa, perguntei a Bia se isso realmente não a incomodava. Ela então disse: "Qual é, David? Obviamente houve algum engano. Simplesmente não é possível que meu DNA corresponda exatamente ao de uma mulher morta. Os policiais erraram em alguma coisa e provavelmente descobrirão em alguns dias e nos ligarão para pedir desculpas. Não se preocupe tanto com isso." Tentei seguir o conselho dela. Minha mãe até concordou, dizendo que devia ser algum tipo de erro e que mais cedo ou mais tarde seria esclarecido. 3 dias depois de falarmos com a polícia, Bia, Ethan e tia Lúcia desapareceram. Minha mãe foi até a casa delas pegar emprestado alguns álbuns de foto da família e descobriu que a porta da frente estava destrancada e aberta. Ninguém estava lá dentro. Tentamos contatar todo mundo pelos celulares, mas fomos informados de que todos os seus números eram inválidos. Não faltou nada na casa, não levaram nenhum pertence pessoal. Os carros estavam na garagem. Foi como se eles simplesmente tivessem desaparecido e não voltaram. Nós relatamos o desaparecimento de tia Lúcia, Bia e Ethan, é claro, e alguns dias depois disso, a polícia pediu que minha mãe e eu fôssemos à delegacia. Chegando lá, foi quando eles revelaram que analisaram o DNA de tia Lúcia e Ethan em seus bancos de dados e encontraram mais 2 correspondências exatas para uma outra mulher e um homem mortos, cujos corpos foram encontrados a 80 quilômetros um do outro e do corpo da mulher que acharam primeiro. Todos eles morreram há cerca de 5 anos. Uma vez é um erro, ou talvez uma coincidência estranha e bizarra, mas 3 vezes? Isso não poderia de fato estar acontecendo. A polícia ficou perplexa. Pediram-nos todas as informações que pudéssemos dar-lhes sobre a família da minha tia. Eles queriam, especificamente, saber o que cada um dos 3 estava fazendo há 5 anos atrás. Tudo que pudemos dizer à polícia é que naquele ano eles saíram de férias com a família e ficaram fora por 1 semana a mais do que planejaram. Mas que era só isso, nada de fato estranho tinha acontecido.
Já se passaram alguns meses desde então. A polícia não tem respostas para nós e nós não temos respostas para eles. Fico esperando o Bia ligar ou aparecer, ou qualquer um deles, na verdade, mas é como se eles tivessem desaparecido da face da terra. A pior parte é que não há nada que eu possa fazer. Pesquisei muito para tentar encontrar algo que pudesse explicar o que está acontecendo, mas não consigo encontrar uma teoria que faça sentido. Nenhuma teoria que seja ao menos baseada na realidade de qualquer maneira. Tudo o que eu queria fazer era um simples teste de DNA para saber minha descendência. Em vez disso, acabei descobrindo que minha família não é nada do que parece. Até a próxima. Obrigado.